E aí galera, tudo bem? Aqui é Adriano e vamos para mais um tutorial do Dicas. Neste tutorial nós vamos ver o passo a passo de como criar este projeto aqui. Esse projeto eu fiz baseado na nova vinheta Vale a Pena Ver de Novo. Eu não estou aqui para dizer se ficou boa ou não a vinheta, mas nós vamos utilizar o princípio dela para criar a nossa vinheta. E para ajudar a fazer isso, nós vamos ver como utilizar uma expressão. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma nova composição. E essa composição eu vou chamar de A. Aqui a gente pode aplicar um sólido com a cor que a gente quiser. No meu caso eu vou utilizar este vermelho aqui. Pegando aqui a ferramenta de texto, nós vamos colocar aqui um A. Esse A será branco. Só que eu vou mudar a fonte dele, eu vou usar a fonte que eu estou utilizando ultimamente, que é a Homestead. E aí, vou aumentar esse A até mais ou menos este tamanho aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. Vou fazer bem maior, até maior do que eu tenho no tutorial. Agora, nós vamos aqui embaixo, na segunda layer, nós vamos usar os trackmates, colocar aqui em alpha inverted, para criar um espaço vazado no meio desse sólido. Bom, agora, mais ou menos aqui em 25 frames, e aqui eu vou digitar linear, eu esqueci o outro nome, é linear wipe, eu vou aplicar aqui. Vamos só ver aqui a animação que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui com 0 e vou mover aqui até que o A fique suma totalmente. E aí a gente vai criar um keyframe, apertar a tecla U aqui embaixo e já vamos colocar com F9 aqui para dar easy ease. E aí vamos uns 26 frames para frente. Na verdade são 36 frames para frente. Acho que vou ficar porque eu vou fazer bem rápido essa animação, depois com as curvas. E vamos mover aqui. Selecionar esses dois keyframes e vamos abrir aqui o Graph Editor para a gente desacelerar aqui o final e desacelerar também o começo para a gente ter uma transição mais interessante. É isso aí, é bem simples o efeito aqui dessa layer, o mais legal vai ser depois, agora que a gente vai utilizar na próxima layer essa composição, esse elemento que a gente criou aqui nessa composição chamada de A. O próximo passo então é pegar esse A e jogar ele aqui para criar uma nova composição. Agora que a gente jogou o A aqui para dentro, apertando Ctrl K ou Command K no Mac, a gente vai modificar isso aqui e chamar de A underline 3D, só para a gente saber o que tem em cada uma das composições do projeto. Só dar um OK aqui. Esse A aqui, nós vamos aplicar um Drop Shadow. Vamos deixar ele com uma distância de 2 e 3 aqui. Só para que a gente tenha uma pequena ideia de profundidade aqui. Porque como se essa layer que estivesse fazendo uma sombra aqui para trás. Porque a gente não vai utilizar as luzes do After Effects para produzir sombra, porque vai deixar o render muito mais pesado. Agora que a gente fez isso, nós vamos colocar essa layer em 3D, o que é muito importante, já que a gente vai jogar elas para trás em Z. Selecionando A e apertando a tecla P, nós vamos então inserir uma expressão aqui, segurando o Alt, clicando aqui no Stopwatch, o reloginho. Segurando aqui o Pick Whip, nós vamos arrastar para o próprio Position. Só abrir mais aqui. Na verdade a gente não precisa desse Transform Position, a gente vai colocar apenas Position, que diz respeito ao Position aqui dessa layer. E vamos dizer ao After Effects para ele utilizar essa posição que a gente tem aqui, só que nós vamos somar alguns valores aqui. Então eu vou colocar o colchete, vírgula, 0, vírgula, isso aqui corresponde a esse valor aqui, então a gente está somando 0 a isso aqui, ou seja, em X a layer vai ficar no mesmo lugar, 0 também para o Y, então aqui esse valor aqui,
E aqui em Z nós vamos abrir um parênteses e nós vamos chamar um código aqui que se chama index, que ele chama esse valor que nós temos aqui da layer. Nós vamos dizer para ele que index menos 1, fechar aqui, vezes 100. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos dizendo que, se fechar o colchete, claro, né? Senão não vai funcionar. Nós estamos dizendo que o After Effects tem que somar a posição atual com o valor aqui dessa pequena expressão matemática aqui do final. Nós vamos fazer algo parecido com o rotation em o Z rotation. Vamos aqui segurando o Alt, clicar aqui, fazer, mas aqui nós não precisamos utilizar todo aquele tamanho de expressão. Nós vamos simplesmente dizer que a rotação vai ser igual ao index menos 1 vezes 5, porque a propriedade rotation Z tem apenas um valor, que é este valor aqui. No caso aqui, essa layer vai ficar exatamente no mesmo lugar. Agora que a gente já colocou as expressões, vamos adicionar aqui fill, que é para trocar depois o preenchimento. Vamos só colocar aqui de volta e vou jogar esse fill por cima, senão a gente está pintando tudo aqui, por cima do drop shadow. Eu vou aumentar esse drop shadow um pouco, colocar aqui com 4 ou até mesmo 5. Nós podemos começar a duplicar. Eu duplico aqui, posso duplicar e duplicando dessa forma aqui, selecionando e duplicando. Eu vou ter umas 16 layers aqui. Por que eu posso duplicar e tanto faz a ordem que elas estejam aqui? O que acontece é que a expressão está relacionada a esse número aqui. Então, se eu pegar essa layer e jogar aqui por cima, essa aqui vai pegar o valor de 200. E assim, se eu ficar trocando aqui, a terceira layer vai estar com esse mesmo valor aqui de posição. Agora, basta pegar as cores que a gente quer. Vamos colocar aqui um segundo essa cor aqui. E depois dessa mágica que deixou tudo pronto aqui no meu projeto, vamos adicionar uma câmera, que é o que nos resta fazer aqui para dar o movimento a esse projeto aqui. Eu só vou deixar em quarter porque as coisas vão começar a pesar daqui para frente. Ctrl Shift Alt C. Vamos pegar uma câmera de, vejamos, 35 mm. Vejam que, como as layers respeitam a ordem e o número aqui, quando eu adicionei a câmera, todas as layers mudaram de posição. Essa é uma coisa que tem que tomar cuidado, que no caso é uma das desvantagens de estar usando uma expressão que não gera um valor fixo, né? Como se eu estivesse fazendo tudo isso aqui à mão. Bom, agora que a gente colocou a câmera, vamos só ver onde é que a animação aqui. Só que antes de animar a câmera, vamos deixar essas layers não começando todas aqui bem certinho no início. Vamos colocar cada uma delas com uma diferença de 2 frames. Então vamos lá, só mover aqui para o lado. Quem quiser ter um atalho, Alt, Page Down, muda a layer, o começo da layer aqui, 1 frame, e Shift, Alt, Page Down muda 10 frames. Bom, eu vou passar aqui adiante para a gente não perder muito tempo. De volta aqui ao projeto, eu resolvi mudar, eu não coloquei todas elas com diferença de 2. Aqui no final eu fui modificando elas para que tenha 3, depois 4, até 5 frames de diferença entre o início de cada uma delas, para que a gente não tenha um efeito tão duro, tão perfeitinho, tão automático. Para continuar agora, vamos até o final aqui das animações, e eu acho que vai dar muito certo, porque eu vou animar aqui o position da câmera, easy nesse keyframe para deixar ele mais interessante, e é justamente o tempo que eu precisava. Vai dar bem certinho. Eu não tinha calculado isso antes do tutorial, e até porque eu mudei esse projeto, ele não vai ser igual exatamente ao que eu mostrei para vocês no começo. E aí que a gente vai o position e o point of interest. Só que eu acho que nós vamos criar
um nulo aqui para controlar essa câmera, porque senão as coisas vão ficar um pouco difíceis de controlar ela. Vou só jogar ela por cima da câmera e transformar em 3D, porque depois, se eu animar, vai ser difícil chegar aqui com essa tool aqui, até lá no final. Eu testei isso antes e não deu muito certo. Bom, então vamos linkar a câmera aqui com o nulo, que vai facilitar tudo. Daí a gente precisa criar só um keyframe em position, easy. Vamos aqui até o final, que eu falei, deu bem certinho, e vamos segurando o shift aqui, fazer com que todas as layers saiam daqui. Eu acho que eu vou colocar isso aqui um pouco mais para dentro, para quando que esteja terminando aqui, a gente já tem um certo movimento. E aí, selecionar o keyframe e vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos até agora. Vamos modificar a curva para ter mais controle aqui sobre a animação do projeto. Eu vou só apertando B, selecionar aqui a área que eu quero fazer um preview para ver como é que ficou esse final. Termina a animação e a gente entra dentro desse mundo do A aqui do iDicas, para depois entrar no mundo do E e finalmente chegar ao iDicas. Muito bem. Nossa, grande conceito que eu acabei de... ótimo conceito que eu acabei de criar. Bom, mas vamos ao que interessa. Vamos começar a criar o E. Como a gente já tem o A e o A3D, vai ser bem fácil criar o E, porque a gente vai fazer ele igual. Então, vamos duplicar essas duas layers aqui. A gente sabe que a gente só vai mudar o nome delas aqui, vai ser E. Vamos tirar esse 2 aqui do final. E aqui tem o 2 aqui. Apertar Enter aqui, tirar esse 2 e colocar E 3D. Entrar aqui no E e vamos simplesmente apertar E, o que é muito simples. Vamos posicionar um pouco aqui à esquerda, já que ele não fica... Cada letra tem um tamanho diferente. 2 cliques. Eu vou só fechar esse outro aqui que é o do tutorial. Pronta. Agora, abrindo o E3D, que já está aqui, nós vamos selecionar todo mundo, selecionar o E que a gente acabou de fazer e jogar aqui dentro. Vamos criar uma pastinha para organizar tudo aqui. Comps, pré-comps, jogar todo mundo aqui dentro e criar uma outra chamada main comp. E aqui dentro vamos para comp final, que vai ser o render, o nosso render. E vamos pegar o A3D e o E3D e jogar aqui dentro. O A vai começar primeiro. Nós vamos apenas adiantar aqui tudo, não vamos colocar tudo bem. O jogo diminui o A aqui e o E vai entrar aqui. Só que essa composição aqui nós vamos fazer com um tamanho maior, que vai ser de 15 segundos, eu acho que vai estar bom. A gente só tem que tomar cuidado para que isso aqui esteja bem certinho aqui. E daí, conforme a gente vai entrando, eu até vou adiantar um pouco isso aqui, porque senão vai ficar muito tempo parado lá no final. Deixa eu ver aqui. E conforme... eu quero que quando a gente esteja mais ou menos aqui, o E já esteja se formando ali. E aí a gente vai formar o E, então depois aqui vai aparecer o iDicas, dessa forma aqui, com as letras bem diferentes também. Vamos colocar uma cor aqui de fundo, que será este branco aqui mesmo. Só claro, o fundo é fundo, então eles devem estar no fundo. Bom, é isso aí. Nós vamos agora criar o iDicas, o A. Vamos duplicar esses dois aqui que nós criamos, o A3D. Vamos criar aqui um 2. E vamos chamar isso aqui de A final. E este aqui de A de E final. Modificados os nomes, vamos jogar eles aqui para dentro.
Vou dar 2 cliques aqui no E e nós vamos mudar as cores que nós temos aqui para fazer agora um pouco diferente. No caso aqui, esse cinza vai ser um cinza bem escuro, bem mais escuro, não preto, não 100% preto. E vamos trocar as cores dessas primeiras aqui, que são brancas, para esse vermelho que a gente tem aqui no Swatch You Want, que é esse script que a gente também já falou aí no Dicas. É isso aí, vamos aqui na compo final, fazer a mesma coisa com o A. Eu vou copiar esse fio aqui para este A. Fazer lembrando que eu vou deletar aqui de dentro a câmera e o nulo, porque a gente não vai querer o movimento final ali do A e também do E. E os outros aqui nós vamos jogar a cor vermelha também. Agora basta que a gente deixar um pouco de diferença aqui. Opa, dei 2 cliques. Vamos vir até o ponto em que eles devem começar a aparecer. Só jogar por cima aqui. Eles têm que começar a aparecer. Agora a gente tem que... Eu só vou desativar isso aqui para eu saber exatamente onde termina a animação dessa última que sai ali, dessa última layer que sai ali, para a gente não ter um pulo aqui na nossa animação. Colocar então o A exatamente aqui. E agora, no caso, esse fundo aqui, a gente vai utilizar, eu vou colar aqui aquele mesmo fio, colei para deixar o fundo da mesma cor que esse aqui, e nós vamos ter que colocar aqui um negócio quando tiver inteiro, e nós vamos fazer uma seleção aqui para selecionar só o A. E depois jogar ele aqui para o lado, pegar também, selecionar o E com as máscaras e vamos diminuir o tamanho deles. Vamos colocar eles com 70%. Aqui para o lado. Só mostrar tudo aqui para eu saber como é que se tá. E daí também vou escrever dicas embaixo, só que com o outro estilo aqui da display. Diminui tudo isso aqui. Aumentar, vamos colocar a mesma cor que a gente tem aqui. Aumentar mais um pouco. Diminuir até ajustar. O dicas, eu não vou fazer o efeito exatamente, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer a mesma coisa que a gente fez com a e o E, fazer com o dicas, porque eu vou simplesmente colocar eles aqui, ele aqui, e nós vamos aproveitar que nós já temos a animação para ter o mesmo estilo, e vou jogar aqui no dicas. A gente vai ter os keyframes aqui. Só que, claro, eu colei no lugar errado. Só dar um Ctrl X aqui. Colocar o dicas vai começar aqui, depois que está tudo pronto. E só vamos ter que ajustar esse dicas aqui para botar o início. Eu gosto de deixar o início desse linear sempre bem justo aqui, para não ter, para o efeito não ficar meio tosco no final das contas. E é isso aí. Eu acho que agora o projeto ficou até melhor do que o primeiro que eu fiz, que eu deixei no primeiro eu fiz tudo muito automático. Esse aqui para o tutorial eu quis mostrar essa diferença também, fazer um pouco diferente essa vinheta, que aí foi um pouco inspirada na vinheta do Vale a Pena Ver de Novo, só que eu quis ensinar para vocês como criar uma expressão para mostrar para vocês como é fácil fazer aquela vinheta. Se alguém quiser copiar exatamente, eu acredito que em 2 horas consegue. Para a gente esticar esse A e esse E aqui,
A gente pode ou aumentar o tamanho da comp lá dentro, ou então usar um pequeno truquezinho aqui, que é no Time, Enable Time Remapping, esticar até o fim. Aqui, fazer a mesma coisa com o E, Enable Time Remapping, e aí... Então nós vamos fazer diferente, vamos voltar um frame aqui, botar o Time Remapping e deletar esse último aqui. Porque o Time Remapping, ele serve, por exemplo, para a gente quiser. Se a gente distanciar esses keyframes, a gente criaria um slow motion nessa comp. E se a gente aproximar, a gente dá um fast. Então aqui, a partir daqui, pode ver que aqui continua no 4:29, como se a layer tivesse então exatamente parado, que é o que aconteceu. Então a gente tem o efeito esticado aqui sem precisar entrar em todo mundo e aumentar até atingir os 15 segundos que a gente tinha lá. E aqui está o projeto. Eu acho que vale a pena vocês criarem a sua própria versão, e quem quiser tentar refazer a vinheta, por exemplo, do Vale a Pena de Ver de Novo, fique a seu critério. Eu não vou entrar em méritos, não vou dizer se eu gostei ou não da vinheta do Vale a Pena Ver de Novo. Só que eu acabei criando aqui esse tutorial para mostrar para vocês uma maneira bem fácil de reproduzir um efeito. Deixa eu fazer um efeito como aquele da vinheta da Globo. Bom, quem quiser pode comprar esse projeto por um valor aí que vai estar bem baixo. Eu vou colocar disponível no blog para quem quiser nos ajudar e contribuir com o blog para que a gente possa crescer cada vez mais e cada vez mais ter mais conteúdo disponível para vocês aprenderem. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa vinheta aqui. Não deixem de compartilhar este tutorial. Também não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube. Curtam a nossa fanpage no Facebook. E também temos o nosso grupo no Vimeo para quem quiser postar seus trabalhos lá, adicionar seus trabalhos lá para divulgar. Nós temos agora uma barra na lateral à direita do blog, e isso é legal para vocês divulgarem o trabalho de vocês. E o Edicas é isso, um espaço para vocês aprenderem e também divulgarem o seu trabalho. Em breve teremos um espaço um pouco maior para quem quiser divulgar o seu Reel. Nós vamos talvez postar um Reel por semana, então quem quiser já pode ir mandando por e-mail pra gente, ou então colocando lá na fanpage do blog o seu Reel, e aí a gente vai colocar um Reel por semana de vocês, leitores e pessoas que acompanham o blog. Beleza, galera? É isso aí que eu tinha para apresentar para vocês, e até o próximo tutorial.